Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui o encontro sobre A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Que obra, hein? Uma obra curta, mas muito desafiadora. Tem muita gente que diz assim que tentou ler a primeira vez, teve dificuldade somente com mais maturidade, a pessoa conseguiu pegar algumas coisas, mas ainda assim muita coisa escapa, né? A nossa compreensão. E, como sempre, o nosso encontro começa querendo saber de cada um dos nossos participantes aqui, dos nossos membros, como foi essa experiência de leitura, quais foram as impressões que vocês tiveram, se essa obra impactou vocês de alguma maneira, se já foi uma releitura sua e se foi uma releitura, se houve alguma mudança da primeira para a segunda ou em relação às leituras posteriores, anteriores, etc. Alguém gostaria de começar a dizer as suas impressões? Marcelo, eu vou começar, América. Marcelo, apesar de ter sido uma leitura, eu digo assim, superficial, porque infelizmente eu não tive muito tempo e comecei essa semana e terminei hoje, mas assim, foi uma leitura assim, bastante corrida, mas apesar de ser um desafio, porque Clarice realmente é complexo, né? Um pouco o entendimento, pelo menos para mim, mas foi assim uma leitura arrebatadora, impactante, principalmente do ponto de vista do personagem Rodrigo S.M., que é o narrador. Ele me deixou assim bastante intrigada, digamos assim. E uma outra coisa, a forma, né, que me deixou assim bastante impactada, a forma como ele descreve a principal personagem, Macabea. Me deixou assim bastante, às vezes assim, indignada. Mas eu vou deixar para outra pessoa dar continuidade, porque eu creio que tenha muito mais coisas para ser dita. Enfim, eu gostei muito, viu, da leitura, apesar de ter sido uma leitura rápida que eu fiz, não, e a obra merecia muito mais dedicação. Imagina, obrigado, América. Você tocou em um ponto importante aí sobre o narrador. Eu acho que quem assistiu ao filme acabou sentindo falta, porque no texto mesmo da Clarice, esse narrador é uma presença incontornável. Vou passar aqui a fala para a Irineide, para ela dizer as suas impressões. Irineide. Boa noite, minha gente. É, na verdade, não é a primeira leitura que eu faço da Hora da Estrela, e eu sempre fico pensando que ainda falta, sempre tem uma necessidade de uma outra leitura, mas o que me pega mais na leitura é essa questão mesmo do Rodrigo, né, desse narrador, né? Eu achei bem interessante que a minha moça começou a ler o livro, aí ela, mãe, esse Rodrigo é narcisista? Eu disse, não, leia, ele não é narcisista, depois você vai entender. Mas eu me identifico muito também com a Macabé, essa questão dela perdida numa cidade que não foi feita para ela, aquelas pessoas que ela convive, como a própria, acho que madrasta, depois as amigas, aquele namorado, é muita gente sacana num caminho só, mas eu gosto da leitura. Obrigado, Irineide. Muita gente sacana no caminho só, é uma ótima observação. Alguém mais gostaria de dizer? Acho que o Fidelis levantou a mão. Fidelis. Isso aí. Boa noite, pessoal. Eu achei interessante a escolha desse livro. Para mim é um desafio ler Clarice Lispector e acho legal ter essa oportunidade de fazer em grupo. Esse não é o primeiro livro dela.
que eu leio, e exatamente por isso a minha impressão já veio diferente, né? Eu li, esse é o quarto, até anotei aqui, eu li um livro de contos muito interessante, comecei por contos, Laços de Família, depois eu emendei num outro que já começou a curiosidade com relação à estrutura dos textos da Clarice, que ela escolhe 2 títulos, né? Coloca um ou, que é Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, que é uma crônica é um livro um pouco maior. Depois eu li Perto do Coração Selvagem, nesses 2, especialmente, eu estranhei muito a questão da estrutura dela escrever, no sentido assim de que os acontecimentos não importavam muito. Ela escrevia muito qual era a sensação daquela personagem principal com relação ao que estava acontecendo em torno dela. Então, era um tipo de visão que não era o acontecimento em si, ele não era muito relevante. O relevante era como aquela personagem estava se sentindo perante aquilo, né? Então, já comecei a sentir essa diferença. Esse terceiro livro, o quarto, né? Essa perspectiva eu já esperava. Então, eu já li com o pé no freio com relação a essa visão, né? De introspecção, da personagem se voltar para o interior. Agora, achei interessante a escolha da personagem principal, diferente desses 2 outros livros, que ela traz uma personagem nordestina e uma personagem que se achava pouco, né? E se achava aquilo assim me angustiou demais. Ela se apresentar dessa forma, isso se refletia na forma como as pessoas tratavam ela, né? Enfim, ela quase que foi despedida, e uma menina sem experiência e teve uma vida muito sofrida, e achei interessante na hora que ela vai na cartomante lá no final, que a cartomante fala sobre a tia, que a tia era malvada. Então ela se estranhou, mas como isso, né? A tia malvada, quer dizer, ela não percebia como que as pessoas maltratavam ela. O tal do namorado, né? Começou, desde o primeiro encontro, ele já começava a fazer pouco dela, né? E ela achava aquilo quase normal. O que me chocou foi um tombo que ela tomou, que ele provocou, e ela meio como se ela tivesse sido culpada por aquilo, né? Então, esse personagem que se considera pouco, com pouca experiência, cheio, no meio de um monte de gaviões, de pessoas, né, que só querem se dar bem, e enfim, e ela é muito inocente, né? E é interessante esse contraponto com os outros personagens dela, ela traz para esse. Ela quis fazer um personagem que não era aquele personagem que tinha alguma atitude que a gente ia gostar, ela falou uma coisa legal, ela mudou a vida dela, uma heroína, uma coisa assim. Não, exatamente foi isso. Ela quis trazer um personagem que ele não tinha visibilidade na sociedade, isso foi muito legal. Então, essas diferenças eu achei interessante. Agora, essa questão que a América levantou, eu acho legal também, é um diferencial desse livro para mim, né? Porque, inclusive para quem tem pretensão de escrever, né? Ele fala muito da impressão, de como que foi elaborar aquilo, e há um preparatório bem, bem extenso, eu achei até, no início, né? E uma das coisas que ficou marcadas com relação a isso quando ele fala que a Macabeia já existia nele, que ele só externou ela, e precisava botar ela para fora. Aquilo estava dentro dele. Eu achei isso tão interessante, essa colocação da necessidade dele, né? E a história foi contada sob a perspectiva de um homem, mas a gente encontra a Clarice ali, obviamente, né? Nas visões, nas intenções, né? Então, é isso. Então, na realidade, esse livro, para mim, foi um livro assim, de uma estética para ser apreciada, né? Que meu hábito de costume de leitura era querer saber uma história. E nesse, para muito além dessa história, estão os personagens, né? Então, eu achei legal essa oportunidade aí de ver. Vamos ver o que a gente vai chegar lá. Obrigado, passa a palavra. Muito obrigado, Fidelis. Riquíssimas suas observações iniciais. Eu sei que na discussão a gente ainda vai colocar mais para fora. Irineide, você levantou a mão, você gostaria de falar ou ainda acho que ainda é daquela primeira vez? Janaína, Joselane, vocês gostariam de dizer como é que foi essa leitura para vocês? Janaína. Eu vou falar aqui rapidinho.
Assim, gostei bastante também da leitura, achei uma leitura muito bem diferente, né, por se tratar de um narrador que vai falar da história dessa nordestina, né, que ao primeiro passo a gente vê que é uma pessoa que, se você for ver superficialmente, é uma pessoa vazia, né, uma pessoa que não tem conhecimento, é muito sofrida, mas quando a gente começa a se debruçar sobre a história, sobre o que ela fala, a gente começa a perceber que ela tem uma certa profundidade, né? Tem uma certa curiosidade, né? Quando ela fala que quem sou eu, né? Ela pensa muito, quem sou eu, ela acaba fazendo pensar sobre a existência como um todo, e a gente acaba pensando também, né? Junto com ela, o que que eu estou fazendo aqui, quem sou eu, qual é a minha percepção do mundo, né? Então ela meio que acaba provocando, e ela provoca até o Olímpico, né? E o Olímpico, ele muito duro, muito resistente, né? Aquele nordestino, como a Clarice descreve, sendo aquela pessoa bem máscula, né? Não, eu sei o que eu quero, eu sei quem eu sou. E aí eu achei interessante que a Clarice botou, né? Que ele sabia quem ele era, ele queria ser o outro, né? Que outro é esse? É o outro, é o deputado, é o rico, quer dizer, ele não era ele, dentro desse universo em que a Clarice estava colocando, né? Então, é uma mistura, a Macabé é uma mistura, assim, de inocência com profundidade, é uma crítica social a essas relações, né, do nordestino que vai adentrar em outra cultura, enfim. Eu gostei bastante também, achei bem interessante. Estava tentando terminar o filme, vi que tinha muita coisa no filme que, além do narrador, que não tinha no livro, ou que não tinha, eu não percebi, e o autor conseguiu fazer extrapolar essa interpretação. Por exemplo, a Glória era descrita como sendo gorda no livro, já no filme já não é gorda. Enfim, enfim, faz várias descrições das quais eu não peguei no filme, né? Mas é isso. Excelente, Janaína, muito obrigado. Janaína é professora de filosofia, aí deve ter percebido que a Macabé faz algumas perguntas que são intrigantes, né? São aquele tipo de pergunta, o que é isso, né? O que é álgebra, o que é eletrônica, o que é cultura, o que é renda per capita, né? Então ela tem essa curiosidade pelas definições, né? E nisso ela parece se assemelhar um pouco a alguns filósofos, né? O Sócrates perguntava o que é a justiça, o que é a piedade, né? O que é o bem, né? O que é a verdade. E nisso, assim, ela, claro, ela tinha ignorância, mas ela também tinha essa curiosidade, né? Enquanto o Olímpico, ele era igualmente ignorante, mas ele queria dar a impressão de que ele era mais do que ele realmente era. Então ele diz assim, cultura é cultura, né? Você sempre me coloca contra a parede, né? Quando ela faz mais uma pergunta. Aí daqui a pouco ela pergunta, o que é renda per capita, né? Aí ele fala, isso aí é coisa de médico. Então ele dá uma resposta ali qualquer. Então tem esse elemento aí que é bem interessante. Boa noite, Arthur. Seja bem-vindo. Meu microfone estava desligado. Gente,
passamos agora para as questões, né? Já dizemos as nossas impressões aí iniciais. E esse título, gente, que na verdade não é um título só, são 13 títulos, né? A Hora da Estrela, ou A Culpa é Minha, ou Ela que se Arranje, ou O Direito ao Grito. Esse título é bem interessante, O Direito ao Grito. Quanto ao futuro, né? Quanto ao futuro remete à última frase que a Macabeia disse, né? Antes da estrela, por assim dizer, né? Lamento de um Blue, ela não sabe gritar, o direito ao grito, ela não sabe gritar, seria um dos títulos. Uma sensação de perda, assovio no vento escuro, eu não posso fazer nada, registros dos fatos antecedentes, história lacrimogênica de cordel, será que ela quer dizer aí, né? Saída discreta pela porta dos fundos. Gente, qual foi a impressão que vocês tiveram, assim, dessa inovação, né? Quer dizer, você começa uma obra e você tem 13 títulos. O nosso clube costuma fazer a pergunta: por que Hora da Estrela, né? Por que esse título? Então, agora você não tem só uma questão, você tem 13 títulos, né? Como é que isso impactou vocês? Se isso gerou em vocês algum tipo de reflexão? Contem para mim. E sobre o narrador aí, né? A presença aí desse Rodrigo SM, que é esse autor personagem, como ele afeta a confiabilidade do que lemos sobre Macabeia. Então, no fundo, essa pergunta como é que vocês percebem a relação do Rodrigo com a Macabeia? Vocês acham que ele tem uma empatia? Vocês acham, como a filha da Irineide até se questionou, será que ele é um narcisista? Será que ele está apenas... Ou até a gente pode se perguntar, se ele é um narcisista, o narcisista pode simular a empatia, pode simular o sofrimento, né? Como é que vocês acham que ele se relaciona com elas? Ele é uma espécie de vampiro, ele está explorando aí, ele tem um certo menoscabo, ou não? Ou ele realmente teve um envolvimento tão grande com essa personagem que, em certa altura, ele diz que a Macabeia parecia ter as feições dele quando ele se olhava no espelho, né? Que era de um homem que, para poder falar de Macabeia, não fazia mais a barba, por exemplo, né? E aí, gente, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre essas duas questões, sobre os títulos e sobre esse narrador. Abro para vocês, para os comentários de vocês. Fidelis. Fidelis. Desculpa, eu tô microfone dele. falando, estava fechado, isso mesmo, Denise. Pois é, eu acho que é uma peculiaridade da escritora, né? Como eu falei daquele outro livro, que eu já tinha percebido esse estranhamento, né? Então, duas coisas eu observo aqui. A arte de escrever, né, que eu acho certamente ela deve ter relacionado esses diversos títulos aí, que muitos deles poderiam ser visões que a gente pode ter da obra, a questão do grito, né, que parece que a menina é tão reprimida, parece que a coisa fica ali, mas não que o personagem demonstre isso, mas eu acho que qualquer uma daquelas nuances, daqueles títulos, poderiam ser utilizados exatamente em razão disso, né? Da forma
que não existe uma única maneira da gente interpretar uma coisa, né? Então, primeiro, então, em resumo, eu acho que aquilo parte da arte de se criar a literatura, de dar um título a um livro, e ela certamente deve ter relacionado todos esses aí possíveis títulos, mas ela falou assim, não vou colocar um só, vou colocar todos, uma coisa que sai do padrão dos livros. E essa questão do Rodrigo, eu achei muito interessante, que é um personagem que eu até vou mencionar, que ele conversa contigo também, né? Como se ele fosse contando para você as histórias, né? Me chamou a atenção no final, algum ponto antes, que ele fala que ele poderia mudar a história dela, né? Ele que poderia fazer isso, no entanto, ele escolheu que não. Teve uma outra hora que ele pergunta, será que ela vai morrer, não vai morrer? Quer dizer, estava na mão dele, né? Então, ele demonstra, jogando os temas para o leitor, como se ele tivesse ainda na dúvida o que ele ia fazer com ela, né? Isso me faz lembrar num livro do Machado de Assis, que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Para mim, foi o primeiro livro que tinha esse autor-personagem, né? Ele era quem contava as histórias, e ele vinha conversando com o público. Eu achei que inteligentíssimo, e achei espetacular aquela história. Não é bem a mesma coisa, mas lembra um pouco disso daí. Então, a questão desse autor, que é um personagem, como a América até falou, ele é um personagem, deixa de ser, passa, sim, um pouco de insegurança na narrativa, né, com relação à personagem, ao destino dela, mas ele fala muito dessa consciência dele do ato que ele está para fazer, do ato de narrar, o que ele sente, né? Na realidade, ele não fala só o que a personagem sente, ele fala o que ele sente com relação àquilo, e tal, enfim. É isso, é a minha perspectiva. Erineide? Assina embaixo, embaixo igual meus alunos, faço minhas palavras de Fidelis. Na verdade, em relação aos títulos, eu acho também que caberiam todos. Em relação ao Rodrigo, eu acho que não está errado quando a gente diz que ele é um auto-egger da Clarice, porque às vezes quando você vê uma entrevista dela, eu me via, quando eu vejo uma entrevista dela, eu fico vendo o Rodrigo SM. Então, eu acho que tem muito da autora, né? E até aquele final, porque a gente percebe que é o último livro que ela está escrevendo, quando já está hospitalizada, e aí você percebe, eu acho, será que ela matou, porque também ela já estava indo, né? Tem até um livro que depois a Conceição Evaristo escreveu, não sei se vocês conhecem, que é esse aqui, a Macabea, né? Que ela dá outro significado à personagem, né? Nele, a Macabea não morre. Porque a gente imagina que não podia ter morrido, né? Depois de tanta luta, eu queria outro final, que ela não tivesse morrido, que aquela cartomante não tivesse, né? Então, eu acho que é isso. E em relação à outra colocação que foi colocada, parece que ela não tem consciência de si. Eu fico morta quando ele diz, o sacana do namorado, fala de você. Ela diz, não, falar de mim? Eu não sou muita coisa, como é que vai falar de mim, né? Então, acho que é isso. Obrigado, Erineide. Seja bem-vinda, Érica. Boa noite. Nossa discussão está bem interessante. Muito obrigado, gente, pela participação. Tem algum desses títulos que vocês curtiram mais aí? Ou uma segunda questão, além dessas, tem algum título que você curtiu mais, que representou mais dentro de você? E a outra questão por que Hora da Estrela, gente? Assim, teria uma terceira camada? Eu sei que a segunda camada teria a ver com o carro, né? Mas será que tem alguma coisa a ver também? Ela curtia muitos rádios, e aí ela tinha muito essa coisa talvez das estrelas, assim, né, das pessoas famosas. O que é que vocês acham? Janaína, você levantou a mão. Pode falar. Marcelo,
Eu estava assistindo agora o filme, né, com a minha filha estava sentada do lado, porque a TV fica na sala, e eu achei interessante que ela começou a ver a Macabea, né, aí ela disse, ai, como ela é muito bobinha, minha filha só tem 7 anos, viu? Ela é muito bobinha. Aí ela lendo, ela está aprendendo a ler, e ela lendo o nome do título, né, A Hora da Estrela. Mas, mãe, não tem nada a ver, essa mulher não é uma estrela. Ela não é, ela é muito bobinha, não tem nada a ver. Quer dizer, quando ela falou isso, será que a Clarice não quis fazer uma crítica, né, a essa condição da Macabé, que é de uma criança de 7 anos, né? A gente pensa que... Mas fazendo esse tipo de interpretação, eu acho assim, bem interessante quando ela falou, mas o que tem a ver a Hora da Estrela? Ela não é uma estrela, ela é uma pessoa, inclusive até apagada, né? Para ser uma estrela. Mas tem essa relação mesmo, né? Que ela queria ser a Marilyn Monroe, queria ser artista, né? Enfim. E sobre os outros títulos, eu acho que tem muitos aqui que não tem nada a ver, que ela botou, né? Ou que eu não entendo, mas mais essa parte ela não sabe gritar, eu acho que caberia o direito ao grito, né? A culpa é minha, né? Esses temas que mostram essa coisa bem meio que reprimida da própria Macabea. Obrigado, Janaína. É, é, a tua filha também fez um questionamento muito interessante, né? Rinete, você quer comentar? Seja bem-vinda. Jeane, boa noite, seja bem-vinda. Irineide. Gente, eu adoro a filosofia das nossas filhas. Tem sentido, né? Eu fico pensando no título também, A Hora da Estrela, porque além dessa questão dela gostar das estrelas, mas também tem aquela questão da última hora, né? Ela vai ser vista só no momento que ela morre, né? Ou tem aquela ideia também do virar estrela, que as pessoas, né? Então, a hora de brilhar da estrela, qual foi a hora que a estrela de fato brilhou? Eu, eu acho que o título é muito amplo. Só queria fazer uma consideração rapidinha com relação a com relação ao título. Eu também me perguntei durante a obra o que seria isso, né? Por que a Hora da Estrela? E eu acho que isso é uma construção, né? As colegas já falaram uma parte. Ela tem a questão da idealização, que é essa personagem, essa atriz, que ela vislumbra como algo, né, inspirável, e eu acho que o encontro dela com a cartomante foi relevante, né? Porque ela, a partir do momento que ela sai dali, a cartomante fala, sua vida vai mudar. Então, aquela seria a hora dela. O que ela queria? Ela queria ser uma atriz, né? Então, ou queria ser igual a uma atriz, a Marilyn, né, por exemplo. Mas, então, aí eu entendi o porquê da Hora da Estrela, mas foi a pior hora dessa estrela. Foi a hora em que certamente ela viajou, no momento em que ela estava saindo. No filme eles retratam muito isso, né? Ela solta a atriz, né? Solta o cabelinho, fica aí ela mostra que ela tem cabelo e tal, e, enfim. Mas eu achei que a questão estaria em torno disso, né? A hora que ela teve foi aquele lance, que ela sentiu internamente que ela ia prosperar, que ela ia conseguir ser uma coisa grande, a impressão que eu tinha a partir da fala da cartomante, porque ela era muito inocente, tudo que as pessoas falavam, ela acreditava. Então era isso. Beleza. Obrigado, Fidelis. Gente, e essa expressão que ela coloca aí no texto o tempo todo, né? Esse explosão aí, né? Em parêntese, como é que isso impactou vocês, né? Como é que eles tiveram tentaram refletir de alguma maneira sobre esse recurso estilístico dela, com esse explosão. E outra questão é
o começo aí, né? Tudo no mundo começou com um sim. Como esta afirmação de abertura dialoga com a extrema passividade e as sucessivas negações na vida de Macabeia, né? Então, o texto começa, né, assim, né? Tudo no mundo começou com um sim, né? Que é justamente um momento de afirmação em relação ao interesse, ao desejo, ao impulso de contar essa história. Mas, ao mesmo tempo, a Macabeia é alguém que aparentemente não diz sim, né? Não é uma pessoa afirmativa. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham da explosão e sobre essa questão do sim, ou da falta do sim? América, você tinha levantado a mão? Oi, Marcelo, foi acidentalmente. Desculpa aí, viu? Tranquilo. Vocês gostariam de comentar alguma coisa sobre essas duas questões? Ó, Marcelo, em relação à explosão, eu entendi que seria aqueles momentos insuportáveis, aqueles momentos que os sentimentos ali estavam extrapolados, assim, algo que estava impactando as emoções do personagem, algo que estaria sendo insuportável, que seria indizível naquele momento, e que a gente precisava prestar atenção no que estava acontecendo. É excelente, América, excelente. De fato, tem muito desse explosão aí no texto, né? E sobre essa questão da Macabeia não ser uma figura afirmativa, né? Fidelis. Eu concordo com a América. Eu acho que era uma maneira que ele tinha de dizer como que aquele fato narrado representou para o personagem, uma explosão. Aí eu tentei aqui rapidinho procurar alguma coisa, aí me lembrei, não, localizei na conversa dela com a cartomante, que é exatamente o momento em que ela fala, que ela primeiro vislumbra uma coisa muito ruim, catastrófica. Depois ela muda de ideia e fala, não, estou vendo uma outra coisa, aí, entre parênteses, explosão. E aí ela começa a falar de coisas positivas. Então, eu acho que é exatamente aquela expectativa quando a gente tem aquele frio no estômago, né? Uma explosão interna ou para medo ou para alegria, né? É uma explosão. Então, essa é a sensação. Com relação à passividade dela, eu acho que a própria passividade já é uma concordância com as coisas que acontecem, né? Então, na realidade, a vida diz não, mas ela necessariamente ela não fala não, né? Dificilmente, não vi nenhum ato ali que ela concorda com tudo que vem para ela, né? Então, eu achei isso, né? Achei significativa isso, mas ela não precisou dizer um não. Ela simplesmente acatava aquilo que vinha. Excelente. Erineide, Eu acho que eu vejo essas explosões como esses acontecimentos mesmo. Em relação ao sim de Macabé, eu sempre imagino a Macabé como aquela música Deixa a Vida Me Levar, porque da agonia, né, aquele momento mesmo que ela diz, ela pede aspirina porque tudo nela dói, né? Então a gente percebe que é alguém sufocado mesmo por tanta coisa que acontece, mas você espera que ela chute o pau da barraca, né? Tem até no final, quando
a autora diz que ainda é tempos de morangos, você vê uma certa esperança, mas em relação a quê, né? Então, eu acho que é isso, essa passividade que chega a incomodar. Obrigado, Erineide. Fico pensando assim que assim, havia uma certa representação ali do nordestino também, né, gente? Assim, como uma figura quase que subnutrida também, né? Assim, é, fala-se sobre a magreza, assim, da Macabé. Enfim, a gente vai entrar daqui a pouco sobre essa questão, por assim dizer, nutricional, né? Da Macabé. Jeane, seja bem-vinda. Pode falar. Oi, gente, boa noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Obrigada. Olha, eu tô tristíssima, porque eu indiquei este livro para leitura. Inclusive, fico honradíssima que ele tenha sido escolhido, mas eu não consegui reler. Então, eu vou falar besteiras aqui, mas todas de cabeça, tá? Eu tinha uma versão que estava toda riscada, cheia de comentários. Eu emprestei o livro e foi daquelas que você empresta e nunca mais volta, né? E daí eu comprei um outro, eu lembrava que eu tinha essa outra versão aqui que eu comprei lá no Rio. E, bom, estou tentando aqui folhear e lembrar, mas é aquele livro de cabeceira, né? Todo ano, pelo menos uma vez, eu leio esse livro. Bom, vamos lá. Eu gostei muito da pergunta da explosão, sabe? É um detalhe narrativo que eu achei extraordinário você ter pensado nisso. Porque, veja bem, o que eu penso quanto leitura é que existe alguém que narra a história dessa mulher. Fato. Mas o Fidelis falou uma palavra tão interessante, essa coisa de ser submissa, né? Mas eu vou até além. Eu acho que essa personagem, ela é alheia a ela mesma. Ela é completamente alheia, assim, eu não consigo encontrar outra palavra, mas ela é completamente aquém, assim, além da existência dela, que parece que absolutamente tudo que acontece no mundo, ela aceita. Então, ela tem um namorado que a maltrata o tempo inteiro, né? Que a despreza, alienada. É excelente, excelente. Que a despreza e ela aceita. Depois o namorado é roubado pela amiga, ela aceita. Ela é humilhada no trabalho o tempo todo, ela aceita. Ela foi humilhada pela tia. Então, assim, pelo que parece ser no livro, é uma personagem que não conhece o afeto, não conhece o amor, porque isso nunca lhe foi dado. E justamente pelo fato de ser uma órfã e tudo mais. Então, a própria narração não é dela. Então, a história dela não é contada por ela. Em momento nenhum, a gente tem essa ideia assim do íntimo, sabe? A gente tem a ideia de um narrador, que é quase um deus, que tenta descrever, decodificar quem é essa mulher. Tanto que, em determinado momento, ele diz que a Macabeia, ela é alguém que ele viu passando na rua. Isso é tão extraordinário, isso é tão tocante, porque não é nem ninguém que ele chegou a sentar e conversar e trocar uma ideia, né, e ter um depoimento dessa personagem. Ele foi alguém que ele enxergou na rua, na invisibilidade que ela tinha, e a partir disso ele recontou a história dela, como uma ideia de Deus mesmo, onipresente e tudo mais. Tanto que ele começa o livro falando nisso, né, essa coisa da molécula, da criação, sensacional. Então, para voltar no ponto da pergunta, explosão. Eu acho que, essa é a minha ideia, quando essa explosão vem, é a ideia que o narrador quer dar de uma grande revelação, uma mini epifania. Porque, veja bem, na página 66, diz assim, por exemplo, Glória estava querendo recompensar a Macabé pelo roubo do namorado, não sei o quê, e convidou para um lanche. Aí a escrita diz assim, e lá, parênteses, pequena explosão, Macabé arregalou os olhos. Aí depois, no fim da página, no momento que ela começa a se doer, e ela vai ao médico. Então, diz bem assim, dias depois, recebendo o salário, teve a audácia de, pela primeira vez na vida, entre parênteses, explosão, procurar um médico barato. Então, eu acho que nesse momento são as pequenas epifanias, é quase como rufar o tambor.
Eu nem lembro se em algum momento ele diz isso, mas assim, rufem os tambores. Aí é uma grande revelação. Então é como se ela conseguisse acordar para a existência, de entender o que está acontecendo, né? Eu tô doente por dentro e eu vou ao médico, né? Eu vou tentar encontrar a causa do meu sofrimento. Eu fui na casa de uma pessoa que me fez mal, mas eu vejo que ela é uma pessoa má que me fez mal e tudo mais. Então eu vejo nesse sentido. Né? Teve alguma outra pergunta aqui? Ah, sobre a questão do sim, acho que já foi respondido, né? A questão de ser alheia, de ser alienada. É uma pessoa que não tem absolutamente nenhum tipo de opinião própria. Tanto que, isso é uma das coisas que mais me surpreende nesse livro, né? São tantas. É a ideia de que o mundo chega para ela através da voz, do rádio relógio. Então, ela não tem nem a imagem. Ela não sabe, ela não entende o que é o outro. Ela é uma pessoa que saiu de um estado para o outro. Ela não entende que existem outras línguas no mundo. Eu fiquei assim, eu sempre fico muito impactada, a questão do alheamento de uma pessoa que não entende que o espanhol é uma outra língua, sabe? Que existem outras línguas, culturas, tudo mais. É aquela ideia de estar encarcerada dentro daquilo que te foi dado, que foi o mínimo. A ideia dela não saber escrever bem também. Então, assim, tudo vem pela voz, pela palavra, né? Pela essa primeira forma de comunicação. Eu acho extraordinário ela tentando interpretar o rádio relógio. Para mim chega até a ser cômico, mas é tão melancólico, né? Você ri, mas você ri assim, porra, que horrível. Enfim, por enquanto é isso. Obrigado, Liane. Eu ainda estava refletindo sobre essa coisa do nordestino, como ele está sendo representado aí, né? A própria Clarice, ela era uma nordestina, né? E ela própria, Jeane, ela fala que, tal qual o Roberto, ela disse que uma vez ela fez uma visita a um certo espaço lá do Rio e viu lá alguns nordestinos. Então, assim, eu acho que ela não chegou a conversar com aquelas pessoas, mas tal qual o Roberto, só de ver, já começou a elaborar e criar enredos e construir ali, né? E, claro, a gente pode se perguntar em que medida, né, alguém consegue ter uma noção sobre um outro que sequer conversou com você, né? Quer dizer, o quanto há de, digamos assim, de preconceito, né? Na formação dessa imagem, né? Esses elementos do imaginário, às vezes, são constituídos de uma maneira preconceituosa, né? Agora, existe alguma coisa de verdade nesses preconceitos, nessas imagens, né? Então, assim, essa figura da Macabeia como uma pessoa fraca, como uma pessoa alienada, como uma pessoa que tem uma alimentação muito pobre, porque o que dava para comer aí, ó, o cachorro quente, a mortadela, né? Eu tive assim um pouco de noção sobre a pobreza desse imaginário, gente, quando tem uma parte em que ela está conversando com o Olímpico, aí fala assim, né, que eles versavam sobre carne do sol e carne seca. Não sei, assim, tipo, talvez para algumas pessoas existe uma diferença muito grande entre essas duas coisas, mas para muita gente é a mesma coisa, né? E eles falavam sobre rapadura e sobre melado, né? Quer dizer, assim, eu achei meio pobre, assim, né? Assim, esses itens aí, né? Eu não sei o que é que vocês acham, mas eu achei meio pobre. Então, eu sou aqui do Nordeste, sou de Fortaleza, e eu fui morar em Ribeirão Preto, na adolescência, né? E eu lembro que as pessoas chegavam para mim e falavam assim, você comia palma? Eu nem sabia o que era palma, porque eu era um menino da capital, né?
eu não sabia o que era palma. Aí, na época, passava uma novela na Rede Manchete chamada Mandacaru. Então, assim, quer dizer, muita coisa que eu soube do Nordeste, eu já soube por meio da representação audiovisual ali, né? Era um Mandacaru, era um Alto da Compadecida. Então, assim, mesmo o Nordeste, para ter contato com uma certa ideia de Nordeste, passa por esse audiovisual. Vocês compreendem o que eu tô colocando aqui, né? Mas, hoje, como um educador, né, eu acho, assim, o que é que eu reflito, né? Há trabalhos que falam sobre a importância de uma atenção à primeira infância, né? E um dos elementos que é mais importante nessa primeira infância é justamente o elemento nutricional. É por isso que hoje as pessoas estão lutando aí, né, e já estão conquistando que as crianças fiquem mais tempo na escola, que elas tenham na própria escola 2, 3 refeições por dia, porque isso vai ter um impacto que é também um impacto cognitivo, entendendo? Então, em que medida, de certo modo, aquela ignorância a respeito do conhecimento e a respeito de si mesma, também não tem um fundo que é nutricional. Então, essa seria uma das minhas questões. Vocês estão pegando a ideia? Tipo assim, uma pessoa que sofreu desnutrição na infância, isso pode atrofiar o espírito dela de alguma maneira, né? Então, eu estava refletindo um pouco sobre isso e aí compartilho com vocês e quero saber o que é que vocês acham a respeito. Irineide. Só complementando a ideia, Marcelo, primeira a questão do preconceito, que quando eu estava lendo, eu ficava pensando, meu Deus do céu, mas uma nordestina não aceitava o mínimo que a gente percebe assim, de preconceito. Nenhuma nordestina aceita assim que a outra leve seu homem e ela não diga nada, né? As mais vai logo nos cabelos, as outras percebem o que está acontecendo, mas né, não tem essa passividade da Macabé. E em relação à questão da desnutrição, né? Eu estava lendo um livro da Miriam Leitão, e aí ela explicando essa questão da insegurança alimentar. E aí ela vai dizer, né, de uma pesquisa que saiu, que a criança que ela sofre essa insegurança alimentar, ela tem problemas, né, no desenvolvimento cognitivo, e que mesmo que ela volte a se alimentar, né, mesmo que ela passe aí acenda ou qualquer coisa e não sofra mais essa insegurança, aquele período perdido ela não recupera, né? Então, a gente percebe muito isso. Eu ficava para morrer com aquele episódio que ela vai no médico e o médico sugere que ela coma macarrão e um macarrão italiano, e aí ela não sabe nem o que é um macarrão italiano, que a alimentação dela é a coca com... Então, é isso. Jeane. Bom, eu não sei, honestamente, eu não consigo Só uma pausa, Jeane, desculpa, eu acho que a Janaína tinha levantado a mão também, mas aí... Foi primeiro a Jeane, viu? Aí a Jeane fala, depois a Janaína já pode falar direto, tá, gente? Desculpa, sou eu? Agora eu fiquei confusa. É você, Jeane, e depois a Janaína. Hoje o dia é todo de vocês, enfim. Tá bom. Olha! Das mulheres, né? Enfim. Bom, vamos lá, professor. Turma, eu não sei, honestamente, eu amo tanto esse livro que eu não consigo chegar a criticá-las, eu não consigo encontrar eu ainda não vejo um espaço para crítica, né? O professor falou ainda há pouco que achou um pouco pobre os diálogos dela com o Olímpico, no momento lá sobre as carnes, né? Carne de sol, carne seca e tudo mais. Mas, assim, eu acho que cada diálogo aqui é tão precioso, porque é justamente a falta de como se expressar
E ainda mais nessa relação dela com esse namorado, né? Não sei nem se a gente pode chamar disso, porque eles estavam o tempo todo em encontros, dates, né? Mas eu vejo assim, que cada momento que o Olímpico está na narrativa é justamente a forma como o mundo e os homens humilham ela, né? Humilham uma representação geral das mulheres. Então, tem vários momentos que essa humilhação é ativada. E o tempo todo ele fala da aparência dela, né? Ele diz assim, você tem cor de... como é que ele fala? Ele diz que ela tem uma cor de gente doente, né? A pele dela. Depois, ele propõe alguma coisa para ela, ela diz, não vamos fazer porque as pessoas vão olhar e vão maldar. Aí ele fala assim, magricela esquisita, ninguém olha. Então, tem um momento para mim que é muito emblemático, que ele oferece para ela um café. E ela, assim, ela diz, posso botar açúcar? E ela bota muito açúcar, porque é a oportunidade que ela pode ter de sentir o açúcar, né? Enfim, e daí ele fala assim, que ela até custou barato para ele, porque ela só custou o preço de um café. Então, são todas essas maldades, essas formas de matar ela pouco a pouco, nessas situações, que me mostram, que me fazem ver o quanto é forte essa questão do patriarcado mesmo, do homem que quer o tempo todo se sobressair em cima da mulher e da fragilidade que essa mulher tem, da ausência de conhecimento que essa mulher tem, o tempo todo desacreditando dela, qualquer informação que ela dá, não importa de onde, seja uma opinião própria ou que ela ouve do rádio relógio, ele desmerece, né? Ele não aceita que ela possa ser um pouquinho melhor que ele, em nada. Mas tem um momento também, tem vários, que para mim é muito emblemático, é quando eles vão no açougue. Olha só como a Clarice é tão genial nisso, né? Então, aqui na página 53, eles entram no açougue, e daí tem o seguinte narração. Para ela, o cheiro de carne crua era um perfume que a levitava toda, como se tivesse comido. É o desejo, né? O desejo de experimentar aquilo que não se sabe. E daí, quanto a ele, o que queria ver era o açougueiro e a sua faca molada. Tinha inveja do açougueiro e também queria ser. Meter a faca na carne o excitava. Ambos saíram do açougue satisfeitos. Então, veja bem, a visão de mundo dela era pensar em sair um pouco da pobreza, da miséria que ela vivia. E a dele era ser violento, ele era violento de corpo e alma. Então, é uma coisa intrínseca, né? São dois olhares interessantíssimos de nordestinos. Então, se no momento você tem uma mulher alheia, alienada, que não sabe, não entende absolutamente nada do que é vida e o que é viver, você tem do outro um homem completamente ambicioso, que troca esta mulher magra, com aparência não saudável, por uma mulher que é loira, mesmo loira de farmácia, em algum momento eles falam isso, né? Uma loira que pinta o cabelo, mas ela tem um patamar a mais porque ela é loura, porque o pai dela é açougueiro. Então, a ideia da comida, né, da fartura, a ideia de que ele fala muito bem, que ele pode ser um político, olha só, a ideia do nordestino que sai vai ter uma ascensão nos países do sul, centro-oeste do Brasil, a ideia de sucesso, enquanto para ela continua sendo a ideia de miséria e pobreza. Tanto que ela mora num quartinho com as Três Marias, né? Se eu não me engano, as Três Marias. São mulheres que são completamente banais, operárias, iguais. A gente vê Maria todos os dias na rua, em todo lugar que a gente vai, uma Maria vai nos servir a comida, vai limpar nossa roupa. Então, assim, as trabalhadoras que estão lá cansadas, né? Mortas de cansada. Eu acho extraordinário, porque eu vejo que tudo tem uma intenção, e até essa intenção de colocar o imaginário, o estereótipo mesmo de nordestina sofrida e alheia é intencional, porque de todas as pessoas do Brasil, o lugar da onde se pode encontrar alguém que não tem algum tipo de cognitivo vem a ser no Nordeste. Até hoje isso está impregnado no Brasil, né? Até hoje. Então, as pessoas desacreditam teu sotaque, ouvem o teu sotaque, tua forma de falar português, e naturalmente, assim, claramente já te rotulam. Ah, nordestina, tu vem da onde? As pessoas da Paraíba, por exemplo, que usam muito uma forma verbal, que eu esqueci agora, que elas falam, entendesse, tu viesse, tudo mais, eles usam um português diferente, que é julgado o tempo todo como um português incorreto, que é até aquela questão do preconceito linguístico, né? Então, tudo aqui não é por acaso. Eu acho muito legal essa ideia dos dois nordestinos e tudo mais.
Não sei se eu fui além, mas... Enfim, passa a palavra a Janaína. Oi. Assim, sobre a questão da alimentação, né, que eu achei interessante, é a questão da pobreza alimentar, né, dela de comer todo dia a mesma coisa, no caso, mortadela, linguiça, né, cachorro-quente. E essa questão de quando ela saía com o Olinto, colocava muito açúcar no café, mas o que me chamou mais a atenção foi quando teve dois momentos no texto, ou mais, que ela dizia que não vomitava para não desperdiçar. Ai, gente, aquilo me deu uma... Meu Deus, é muita miséria. E o pior é que a gente ainda vê situações, não do vômito. Eu, por exemplo, eu trabalho em escola pública e a diretora relatou que os alunos não gostavam de comer carne, só gostavam de comer ovo, mortadela, assim, alguns, né? E assim, a gente vê que ainda existe, né, essa questão dessa miséria, dessa falta de conhecimento da alimentação. Enfim, tem também a questão do preconceito, do nordestino, sobretudo o preconceito linguístico. E a gente vê isso muito bem nos diálogos da Macabea com o Olímpico, quando ela pergunta, e pergunta de maneira errada as palavras, a ortografia errada. E ele, eu não sei, eu sei, mas não vou dizer. Quer dizer, ressaltando ali que a autora coloca a questão do estereótipo, da ignorância. E a gente percebe que a questão da alimentação é muito sofrido. Ela não se limpa, não tem a menor noção de higiene, a mão tudo suja. Que eu estou descrevendo também o que eu vi no filme, porque no livro fala, mas no filme mostrando ela comendo e nem lavar a mão, não toma banho, quer dizer, é triste. E a gente sabe que é uma situação, é uma falta de muitas vezes, né, que se tem, né, e que a gente percebe também. É isso. Obrigado, Jeane. Obrigado, Janaína. Fidelis. Beleza. Essa pergunta do Marcelo, eu vislumbrei de uma forma diferente, né? Eu não pensei na pensão da origem dela. Eu pensei na questão do que ela estava habituada a fazer, do mínimo existencial que ela tinha. É como você fala aí na questão da condição humana dela. Então, ela estava limitada àquilo, não conhecia coisas novas, né? E aquilo era o que ela tinha. Então, o que isso para mim me revelou? Uma situação de pobreza, né, dessa personagem, a questão de falta de escolha que ela tinha, porque ela recebia muito pouco, né, enfim, e ela era uma pessoa que não pensava no futuro, não tinha ambição, não tinha cultura, não tinha consciência dessa privação que ela vivia. Talvez essa fosse o tipo de alimentação que ela comeu uma vida inteira, né? Então ela se habituava a comer aquilo e tal. Então é uma restrição, é uma falta de escolha em razão da condição financeira dela, e eu acho que é uma falta assim de ambição, né? De querer, por exemplo, acho que essa é alguma diferença dela com outro personagem, que é o Olímpico, né? Ela é alguém que se acha pouco, então o que está para ela ali tá bom, é suficiente, embora não o seja, né? Que é uma alimentação precária. E o Olímpico não, é um cara ambicioso, né? E ambos vêm da região Nordeste. Então, eu acho que ela quis colocar esses personagens bem diferentes, muito em função de eu interpretei dessa forma, né? Mas, enfim, é exatamente isso. Valeu, exatamente para mim, sobre a minha perspectiva. Obrigado. Obrigado, Fidelis. Jeane. Ai, não sei se eu... Desculpa, te interrompi de novo. Janaína, você tinha levantado a mão também? Foi só naquela hora, porque não saiu. Eu vou tirar aqui a mão, viu? Não, já tirei aqui. Jeane, por favor. Não sei se eu passei a pergunta, tinha a pergunta dos espelhos antes, né? Agora tem outra já.
Isso. Justo. É só para finalizar uma colocação. É porque encontrei aqui na página 58 essa ideia da violência do olímpico, né? Então, ele é uma pessoa que diz aqui que ele é magro, mas ele é um magro de briga, né? Não é só porque ele é desnutrido, mas ele tem um propósito. Então, o corpo dele é forjado para violência. Ele é um homem violento mesmo. Então, tem um trecho aqui super emblemático que vai descrever a origem dele. E daí, no resumo, o autor, ele pega essas informações e ele fala assim, ó. Na verdade, ele parecia ter nascido de uma ideia vaga qualquer dos pais famintos. Olha que escrita, né? Olímpico, pelo menos, roubava sempre que podia, e até do vigia da obra, onde era a sua dormida. Então, ele não tinha fidelidade com absolutamente ninguém, porque o mundo devia a ele o que ele não conseguiu ter de bom grado. Então, ele tirava isso do mundo, né? A pessoa que acolhe ele rouba dessa mesma pessoa, ele não liga, ele não tá nem aí. Então, diz assim, ter matado e roubado fazia com que ele não fosse um simples acontecido qualquer, dava-lhe uma categoria, fazia dele um homem com honra já lavada. E isso era para ele a vingança dele perante a sociedade. Então, eu acho muito massa, gostei muito que o professor colocou aí no slide a ideia dos espelhos, dos opostos completos, mas eu vou além, né, porque eles não são reflexo um do outro, eles são realmente o oposto um do outro. Se uma busca ser amada, ser compreendida, entender o mundo, ele é completamente o oposto, ele vai tirar isso com a violência do mundo, né? Se não deu a ele por bem, ele vai retirar isso por mal. Então, se a gente começar a ver o papel de cada personagem, elas têm muito valor. Eu vi que em algum momento o professor coloca aqui, ó, análise da função de Glória na narrativa, porque o estardalhaço de existir dela é letal para o relacionamento de Macabeia. Então, veja bem, cada personagem secundária tem uma visão de mundo. As Marias, que são as operárias, que é para Macabeia o olhar do que é ser mulher, que é trabalhar e morrer servindo. E daí a gente tem o oposto, que é a Glória, que é aquela mulher exuberante, amontada, a que se maqueia, que se pinta, a que usa da sensualidade para conseguir coisas na vida. A talarica, que rouba as pessoas que ela quer mesmo. Então, ela é uma ideia também, assim como o olímpico, da ganância, do ego humano, daquilo que é ruim mesmo, que não tem nada genuíno. Então, você vai realmente retirar, você vai roubar do outro aquilo que você não vai conseguir. Então, essa outra forma de existir como mulher, que a Macabeia vê, e pouco a pouco começa a se enojar. De certa forma, começa a reagir, na verdade. Mais do que se enojar, é reagir. Porque ela vê que a pouca bondade que Glória tem com ela não é de graça, né? Então, assim, roubei teu namorado, mas vou te dar uns biscoitos e um café de graça, te fazer uma sala. Fiz isso com você, mas eu te dou uns remedinhos, você tá se sentindo mal, tá sentindo dor por dentro, vou te dar as aspirinas. Então, o tempo todo, essa ideia de ser humilhada, né? Parece assim que o mundo só dá a Macabeia humilhações, só dá represália. A única pessoa, na verdade, que dá afeto a ela é o narrador. E nem por isso ele jamais a tocou, jamais conversou com ela. Mas nas próprias palavras dele, a gente consegue encontrar uma espécie de carinho. É um carinho tão grande que nem ele consegue colocar em palavras, né? E, na verdade, ele tem medo das palavras, de como escrever. Porque ele demora muito. O livro inteiro é um suspense. Você fica, meu Deus, ele vai falar de alguém fodástico, alguém assim, exuberante. E na hora ele vai, ele te cresce aquele suspense e ele fala de uma mulher banal. Mas é aí que está a grandiosidade. É como que essa mulher banal não é por acaso, né? Foi uma série de circunstâncias no passado e no presente que fizeram ela ser e continuar sendo essa pessoa completamente esquecível, mas que não foi esquecida por ele. É você falar dos alheios. E eu vi no começo do momento que eu entrei aqui na chamada, eu perdi muito, né? Sei. Mas eu percebi que vocês estavam falando da Hora da Estrela, do título. E o que eu acho também extraordinário é que a Clarice, ela dá uma série de outros títulos, ela vai enumerando, assim, um melhor que o outro. E um dos que eu gosto muito é justamente O Direito ao Grito. Eu acho que caberia muito nesse livro. Mas que grito, né? Aí depois, lá embaixo, tem assim, ela não sabe gritar. Então, a Clarice mesmo responde, o direito ao grito. Quem é que grita por ela? É esse narrador. Mas ela mesma não sabe se
se colocar como líder no mundo. Então, alguém precisa fazer isso para ela. Né? Então, tem até um aqui que se diz assim, ela que se arranje. Olha que bacana, né? É tão poético. O primeiro também, a culpa é minha. Então, assim, tudo... E tem momentos, inclusive, na narrativa que o narrador tenta explicar por que ele escolheu um e não o outro, né? Ele chega a dizer. E na página 13 tem justamente aquela frase super emblemática da Clarice, que diz assim, porque há o direito ao grito, então eu grito. Que é justamente o autor, ela, né? Se colocando nessa história, sendo a voz daqueles que são alheios, são esquecidos. Obrigado, obrigado, Jeane. Estava justamente aqui vendo alguns dos pontos que você colocou, né? Essa coisa do... Vocês estão me ouvindo aí, né? Esses contrastes aí, né? Entre o Olímpico e a Macabeia, né? Ele fala assim, né? Que Macabeia, ao contrário de Olímpico, era fruto do cruzamento de o que com o que. Na verdade, ela parecia ter nascido de uma ideia vaga qualquer dos pais famintos, né, dos pais famintos. E também fala sobre um segredo, né, aí do Olímpico, e esse segredo possivelmente é uma força do segredo, né, que explica, inclusive, o fato dele ter matado alguém, né, ele veio fugido, né, do sertão da Paraíba, ele veio fugido, porque ele matou, né, um outro homem, né? E aí também fala que, enfim, como a Jenny já tinha dito, né, que o Olímpico roubava sempre que podia. E isso também era, digamos assim, uma forma de diferença da Macabeia, né? Quer dizer, o Olímpico, ele tomava o que ele queria tomar. E a Macabeia é representada aqui como uma pessoa que não tem, assim, uma iniciativa, né? Ela tem o direito ao grito, mas ela não realiza esse direito, ela não toma para si esse direito, né? E a Glória, né, que é essa carioca da gema, né, que acaba ficando aí com o Olímpico, a Macabeia pede para o Olímpico fazer um telefonema, né, porque ela não recebia telefonemas, né, lá na repartição, né. E eu acho isso muito curioso, porque o cara maltratava ela de 1000 formas possíveis. Ele mesmo dizia, né, que ela não representava um gasto para ele, né, ela não lhe custava quase nada, só uma vez, né, o caso lá do café. Mas ela tinha isso, porque eu acho que ela não sei se ela gostava desse Olímpico, né? Mas assim, eu acho que o Olímpico também representava para ela talvez um nível de reconhecimento social, assim, que ela não tinha, né? Assim, ela era uma pessoa e mesmo a sociabilidade dela era uma sociabilidade atrofiada, né? Então, assim, ela tem assim uma certa limitação também no trato social, né? Janaína. Foi. Assim, vendo assim as falas que vocês fizeram da Jeane, isso, eu achei interessante quando para pensar esse contraste, essa diferença entre a Macabeia e o Olímpio de Jesus, né? O que diferencia como eles como sobreviventes, né? E eu percebi que o Olímpio ele sobrevive querendo ser grande, querendo estar no mundo, querendo se colocar no mundo. E até a gente falou que ele pega, né, roubou o relógio, mas a autora coloca bem claro isso,
que é como se fosse uma forma dele estar pegando de volta aquilo que não deram para ele, né? Então, ele é uma pessoa, assim, a meu ver, uma pessoa que tem o quê? Atitude. Diferente da Macabé, como é que ela vai sobreviver? Ela sobrevive se apagando, ela sobrevive se calando, se anulando. É tanto que ela conseguiu aquele emprego por causa disso. O emprego pagava menos que um salário mínimo. E aí ela se anula, né? E assim ela ia sobrevivendo, vai, come coisas mais em conta, não se coloca no mundo da maneira como deveria ser. E a outra pergunta sobre a Glória é que a Glória é totalmente o oposto da Macabé, é uma mulher que faz um estardalhaço ao existir, que também tem atitude, que é muito parecido também com o Olímpico em alguns aspectos. E a Glória, ela é aquilo que incomoda a Macabé, o que a Macabé gostaria de ser, mas não consegue. Não que ela vá querer fazer algum tipo de rivalidade, ela é totalmente apática, ela não tem condições nem para isso, mas incomoda, de certo modo. Incomoda a existência da Macabé, que não consegue ter esse molejo, ter essa postura mais firme com os homens. E outra coisa que é interessante também, que eu percebi, por exemplo, no filme, mostra a Glória indo para a cartomante, só que no livro não mostra. E aí a Glória, ela é orientada pela cartomante a tomar o marido da Macabé. Aí a Glória toma o marido dela, vê tudo para poder conseguir realmente o homem dela, que segundo a cartomante não era esse, mas uma das coisas que ela deveria fazer. Eu não sei se foi uma coisa que tinha no texto, eu não peguei, ou se foi uma livre mudança que se faz de um gênero para o outro. Mas tem muitas coisinhas assim que muda, né, do filme para o livro, que eu achei interessante. E isso deu mais enredo, né, à história, não sei. É isso. Obrigado, Janaína. Jeane, de fato, Janaína, tem algumas diferenças bem importantes lá no filme, né? Jeane. Bom, eu vi bem aqui que logo na página ao lado tem o motivo do porquê o Olímpico ele troca a Macabeia pela Glória, né? O que eu acho interessante é que no final da página 58 diz assim: o Olímpico era um diabo premiado e vital, e dele nasceriam filhos, porque ele tinha um precioso sêmen. E como já foi dito ou não dito, Macabeia tinha vários murchos, como um cogumelo cozido. Então, até o próprio narrador, ele brinca com essa ideia do poder, né? Do corpo de cada um, poder reprodutivo, o potencial que cada um poderia dar para o mundo, né? Eu acho isso super interessante. Essa questão de nordestino, o contraste dos dois nordestinos é muito bem escrita, muito bem colocada. Mas eu acho também que a autora ela vai além quando ela coloca a Glória, e isso está escrito aqui, tá claro, né? Na página 59 diz assim: Macabeia não tinha força de raça, era um subproduto. E depois vai ser numerado por que a Glória ela era um produto. Por que ela merecia ser considerada, né? E Macabeia deixada de lado. Então aqui vai dizer assim: a Glória possuía no sangue um bom vinho português e também era amaneirada no bamboleio de caminhar por causa do sangue africano escondido. Então, ela não é uma simples pessoa de um lugar do Brasil. Ela tem um pouco de cada etnia. Apesar de branca, ela tinha em si a força da mulatice. Essa palavra que hoje em dia está tão perdida, né? Enfim, né? Oxigenada em amarelo ovo, os cabelos crespos, cujas raízes eram sempre pretas. Olha a ideia, né? A própria raiz do cabelo, colocando em evidência a raiz da origem dela. Eu achei extraordinário. Mas mesmo oxigenada, ela era loira. Mesmo que fosse uma loira de farmácia, uma loira falsa, ela era loira, ela não era igual ao padrão de mulher brasileira. O que significava um degrau a mais para o Olímpico. Além de ter uma grande vantagem que nordestino não podia desprezar, é que Glória lhe disse quando lhe foi apresentada: eu sou carioca da gema.
a ideia, né, do dourado, do branco, embranquecimento e tudo mais. De fato, ser carioca tornava pertencente ao ambicionado clã do sul do país. Olha que extraordinário. Então, ela não seria só essa mulher produto, ela também daria para o Olímpico uma espécie de passaporte como um cidadão do sul. Ele não seria mais o nordestino, ele agora seria alguém que faria parte daquela sociedade de forma genuína. E eu acho que essa ideia da Glória aceitar o Olímpico como um pretendente foi justamente por a maldade mesmo, porque em momento algum no livro é colocado os atributos que ele poderia ter. A Janaína falou agora, acho que eu perdi essa parte, esqueci ao longo do tempo, que ela foi na cartomante, a cartomante mandou ela fazer isso. Então, talvez ela fosse só mais um gado, né, que fosse levado mesmo a fazer essas maldades. Ou então fosse uma forma de uma espécie de argumento de respaldo para ser essa pessoa que ela era, porque, obviamente, ela via Macabeia essa situação, e mesmo assim, nada impediu ela de fazer o que ela queria, que era tomar o namorado da outra. Uma pauta super interessante, a questão da sexualidade, que está implícita. A Glória era uma mulher sensual, porque ela tinha o bambolejo dos quadris africanos, tudo mais, como a autora escreve. Macabeia não tinha isso, né? Várias vezes na narrativa é colocado que ela não tinha absolutamente nenhum tipo de sensualidade, o corpo era reto, magro, era uma pele, eles colocam isso, né? Uma pele adoentada, então ela não tinha um aspecto de ser uma pessoa saudável, de forma alguma. A própria brincadeira que ele fala, que os ovários eram murchos, então ela era uma pessoa que só vingou e não poderia vingar outros seres humanos. Eu acho isso fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo. Obrigado, Giane. Olha esse trecho, gente. Nem Glória era uma amiga, só colega. Glória roliça, branca e morna. Tinha um cheiro esquisito, porque não se lavava muito, com certeza. Oxigenava os pelos das pernas cabeludas e das axilas que ela não raspava. Olímpico, será que ela é loura de baixo também? Né? Embaixo também o Olímpico especulando. Né? Em relação a Macabeia, Glória tinha um vago senso de maternidade. Quando Macabeia lhe parecia murcha demais, dizia, e esse A é por causa de... Né? Macabeia, que nunca se irritava com ninguém, arrepiava-se com o hábito que Glória tinha de deixar a frase inacabada. E por aí vai, né? Glória usava uma forte água de colônia de sândalo e Macabeia, que tinha um estômago delicado, quase vomitava ao sentir o cheiro. Então, assim, eu acho que é uma estratégia aí, né, de construir em cima dos contrastes, né? Fazer o que a gente chama aí de o duplo, né? Fazer aí o duplo. Então, gente, vamos encaminhando aí para o final do nosso encontro. Nosso encontro tem 1h30 aí de duração, né? Esperado. Érica, fique à vontade também para fazer seus comentários, dizer suas impressões. Aí, gente, assim, essas questões finais, né? Para a gente falar mesmo desse desfecho, né? Dessa consulta que a Macabeia fez à Madame, né? É dito nessa consulta antes que a Macabeia nunca tinha esperança, né? E que talvez após essa consulta a Macabeia expressa essa gana de futuro, né? essa esperança, né? Isso pode ter sido um verdadeiro golpe. Uma outra questão né, uma moça numa cidade toda feita contra ela, né? Então, essa frase aí também eu acho que expressa um pouco. Eu acho que a Macabeia tem um certo isolamento social, gente. Assim, eu acho que ela tem um certo deslocamento.
como se ela estivesse fora do lugar, sabe? Eu acho que tem um pouquinho disso, mas a pergunta aqui vai além, né? A pergunta é a seguinte: como o Brasil engole os seus invisíveis? Né? Então, por que eu faço essa pergunta? Por que o Brasil engole os seus invisíveis, né? A dor da Macabeia, né? Não tem palavras, né? Ó, há os que têm e há os que não têm. É muito simples. A moça não tinha, né? Então, o que é que significa existir no vazio, né? A dor de Macabeia não tem palavras, né? E aí isso conduz também a essa questão. O Brasil engole os seus invisíveis, né? Existem várias maneiras de excluir, né, gente? Você exclui negando a nutrição, o aspecto nutricional, né? Você exclui também nesse sentido linguístico, né? Assim, a própria língua, né? Ela era uma forma de exclusão aí para Macabeia, também para o próprio Olímpico. Você tem essa exclusão social, em vários sentidos, né? A forma como a Macabeia se encontra é sempre uma forma depreciativa, né? E aí a hora de estrela dela é a hora da morte. Então, assim, é isso que o país oferece aos seus invisíveis, né? Um momento de visibilidade só em um destino trágico, e que a gente refletisse sobre isso, né? E uma terceira questão seria sobre esse final, né? Que parece ser um final curioso, né? Não esquecer que, por enquanto, é tempo de morangos, né? Como vocês fazem a leitura aí desse final, né? Que é um final... Gente, esse final, acho que a Clarice já falou sobre isso numa entrevista na TV Cultura, se eu não me engano, e o próprio narrador aqui, né? O próprio Roberto também fala isso, né? Que era um final que era para ser engraçado, né? Porque, assim, quando essa mulher que, sabe, invisível, e ela vai para uma consulta para alguém que lhe promete um futuro luminoso, né? E aí a hora de estrela dela é a estrela de um carro fabricado fora do país, sei lá, um carro estrangeiro, né? Que era o quê, gente? Era a estrelazinha um carro alemão, né? Acho que é Mercedes-Benz, né? Da Mercedes-Benz. Uma Mercedes amarela. Isso, a Mercedes amarela. Essa é a hora da estrela dela, né? A hora da estrela do emblema do carro, né? Que a atropela, né? E aí era para ser um final, em tese, até cômico, segundo o narrador. E ele diz que aí ele não está conseguindo rir. Ele diz que era para rir, mas ele não consegue rir, né? E aí, aparentemente, é o momento em que ele se aproximou mais da compreensão de Macabeia, e aí seria um momento de empatia mais profunda que esse narrador teria alcançado. Essa empatia, ela é verdadeira, ela é fingida, e porque nesse final termina aí, assim, né? Não esquecer que por enquanto é tempo de morangos, né? Então vamos deixar isso de lado e vamos desfrutar, né? Jeane. Eu acho que esse final, ele é tão... Na verdade, eu não sei aonde encontrar o ápice no livro, porque o livro já começa com aquela ânsia, e você vê que é uma narrativa tão afiada, é um homem tão intelectual, que vai falar de alguém que tem tão pouco a dizer, né? Na verdade, a se ler, a se expressar. Daí depois vem todos os momentos que ela vai passando, é quase uma via crucis mesmo. Ela vai sofrendo em cada ponto, com uma pessoa, outra, assim, esse sofrimento todo.
E quando ela chega na cartomante, a cartomante é uma mulher que inclusive foi interpretada pela Fernanda Montenegro, né, no filme, assim, extraordinária, aquela cena final, que é alguém que, inclusive, no livro tem um dado momento que ele fala, né, que a Macabeia, ela tava nervosa, porque pela primeira vez na vida alguém ia dar um destino a ela, alguém ia dizer para ela realmente o que fazer e como fazer. E ela ficou nervosa com aquela ânsia de tentar saber o que era a felicidade. Olha como é bem construído, né? Tem um trecho que ele fala assim: quanto ao futuro, ele ativa mais uma vez um dos muitos títulos. É outra coisa que é costurada no livro. Em qualquer momento, dado momento, ele vai ativar esses outros títulos, ou de forma específica, ou de forma subliminar. Então, ele mesmo se explica. O livro todo, quando eu digo ele, narrador, né? O livro todo se explica o motivo de ser. Então, ele fala também dessa questão da morte, da antessala, a antemorte, como destrincha bem, né? E diz aqui na página 84, ela teve uma morte úmida, de felicidade suprema, pois nasceu para o abraço da morte. A morte é nessa história o meu personagem predileto. Ele coloca a morte como um personagem mesmo, né? Iria dar a Deus a si mesma. Deixa eu ver, teve um outro trecho aqui também que eu coloquei, né? Ela estava, enfim, livre de si e de nós. Então, era a vida como um fardo. A morte era o encontro consigo mesma. Então, foi um momento de iluminação, de apoteose, como vocês devem ter falado várias vezes aí sobre a referência direta ao título. O que eu acho interessante é que a vida dela foi realmente narrada, porque em momento algum eu desacredito da cartomante, porque a cartomante ela realmente descreve tudo que aconteceu na vida, só não descreveu bem a morte. Então tem esse toque do humor, esse humor tão maldito que é várias vezes ativado no livro, que ela vai encontrar esse louro, esse outro, esse estrangeiro, não é nem um brasileiro, ele tem um nível muito além, muito a mais, então é um estrangeiro de olhos azuis, tudo mais. E ela é atingida por um carro estrangeiro. Então é tão mordaz, é tão tenebroso. E eu acho que, honestamente, esse final, eu acho que eu não vou entender tão cedo. Toda vez que eu leio este livro, eu nunca entendo este final. Então, o que é o tempo de morangos? Isso seria um reflexo da sobrevivência? Isso seria um reflexo de uma outra vida, um outro recomeço, da ressurreição ou da iluminação? Ela se iluminou porque a morte é o encontro com ela mesma, né? Como ele diz. Enfim, ela estava livre de nós e de si. E a morte é o encontro consigo. Então, será que nesse momento ela realmente entendeu o que era a vida e o que é viver? Porque tem que ser visto essa questão da morte como uma personagem, realmente. E o próprio autor começa a desacreditar dele mesmo, né? Ele fala, agora eu me lembrei que a gente morre. Mas eu também. Aí ele fala, eu também? Será que eu vou ser eternizado por essa escrita? Ou será que eu vou realmente morrer? Então, eu acho extraordinário. E o mais extraordinário ainda é que o destino dela é dado por uma mulher tão esquecível quanto ela, que era uma ex-prostituta, que é literalmente uma mulher produto. Como a ideia que eu falei anteriormente de Glória ser uma mulher produto, da Macabeia ser uma mulher subproduto, não chega nem a ser um produto, um objeto. Então, a mulher que leu o destino dela foi produto muitas vezes ao longo da vida, em diversas situações, e agora é a ela que se deu esse poder quase de oráculo, de dar o futuro e dar o destino como caminho mesmo, assim, você tem que fazer isso e aquilo para você alcançar o que eu estou lhe dizendo. É extraordinário. Obrigado, Jeane. Vou passar agora para o Fidelis, mas antes vou ler aqui o que a América comentou em cima do que Jeane estava falando. A América disse: entendi a morte enquanto metafórica, ruptura do ser que Macabeia sempre foi e o seu renascimento, uma outra vida. Então, será que a morte aí significa uma ruptura? Será que a morte significa uma espécie de misericórdia em relação àquela mulher sofrida que sentia dor em toda a sua existência? Então, a gente tem algumas reflexões aí sobre a morte nesse desfecho, né? Vou passar agora para o Fidelis. Fidelis, a palavra é sua.
Beleza. Evelista, fazer só duas considerações aqui. Esse ato final aí, o penúltimo ato com a Madame Carlota, me deixou uma grande interrogação ali, né? Eu pensei, porque ela começou acertando muitas coisas da vida passada da Macabeia, e ela, num primeiro momento, ela vislumbrou algo muito ruim. Então, a impressão que eu tive foi que, de repente, se ela passasse tudo que fosse de acontecer de ruim para ela, na minha interpretação, ela tentou amenizar essa visão. Então, ela falou de um esplendor que a menina nunca viu na vida dela. Encontrar um cara de dinheiro, ter aquela hora da estrela. Então, a minha impressão é que, nesse encontro, ela vislumbrou um futuro ruim para ela. Tanto é que ela sai dali, ela falou, só que sua vida vai mudar quando você sair daqui. E realmente mudou, ela acabou a vida dela, né? E nada daquilo. Então, ela não inventou, eu acho que ela só fez um momento da Macabeia um pouco melhor naquele final de vida. Eu acho que eu pensei, foi a interpretação que eu dei desse encontro, né? Com relação a essa Carlota. A questão da final, a segunda situação, você pode passar para a última frase? A interpretação que eu fiz, você colocou ali, uma moça que não é feita, ela não foi feita para essa cidade não é feita para ela, né? Então, acho que seria um contraponto com essa frase final, que aquele é um tempo de morangos. O morango, para Macabeia, é algo que não existia na vida dela. O que é o morango? Não é o tempo dela, nunca foi. Então, a minha ideia era exatamente dizer, olha, não é o tempo dela, ela morreu tragicamente, ela viveu disputando pouco da vida. Então, não esquecer, dentro dessa história toda, que, por enquanto, é tempo de morangos. Quer dizer, no meu entendimento, lógico que não é isso, né? Não sei. A ideia seria essa, um contraponto com relação à vida da outra, né? Que não foi uma vida de flores ou de morangos, né? Mas é isso. Valeu, obrigado. Obrigado, Fidelis. Quer dizer que a Macabeia não é o morango do Nordeste. Gente, obrigado. Vocês acabaram terminando de maneira cômica, né? Vocês. É isso. Muito obrigado, gente, pelo nosso encontro. Desejar para vocês uma boa noite, desejar para vocês um ótimo mês. E nós voltamos a nos encontrar para discutir A Redoma de Vidro, de Sylvia Plath. Espero que todos já tenham. A gente está dando agora um tempo maior entre os encontros, para as pessoas terem tempo também de comprar o livro, de ler com calma, tá certo? E eu espero que vocês já tenham adquirido e já estejam começando a próxima leitura. Eu fiquei muito feliz com essa última leitura, que foi A Hora da Esteira. É isso, gente. Obrigado. Só gratidão aí por esse tempo prazeroso que eu tive essa noite aqui com vocês, tá certo? Obrigado. Obrigada, Marcelo. Boa noite, minha Obrigado, gente. gente. Um abraço, até a Obrigada. próxima. Eu agradeço, professor, por ter aceitado a dica dessa obra. Eu fico felicíssima. Até o próximo.